Oi, sertão, Exu, minha terra, velho Januário, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu professor. E é com esse trechinho de Luiz Gonzaga que a gente inicia a sessão de leitura dessa semana, que é dedicado ao Rei do Baião. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o livro Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, que conta toda a história de vida, de trajetória aí do Rei do Baião, escrito pelo Paulo Vanderlei, que está aqui comigo. Paulo, um prazer recebê-lo aqui no Sessão de Leitura. Como é que foi esse trabalho, esse processo de escrita, de pesquisa para esse material? Oi, Dani, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Sessão de Leitura, falando sobre o seu Luiz, que eu considero o maior artista brasileiro de todos os tempos. E foi um desafio muito grande, porque homenagear um ídolo de infância, o artista brasileiro mais biografado, são mais de 70 livros, tese de mestrado, 200 cordéis, e eu fiquei com receio de não fazer mais do mesmo. Do mesmo, né? Então veio a ideia de fazer um livro multimídia. Eu lembro que eu estava ali no meio da pandemia, do Covid, né, 19, naquela primeira janela que a gente conseguiu sair de casa, e eu estava assistindo uma live. Quando eu vi a live, eu vi o QR Code, falei, gente, tá aí um estalo, né? Fazer um livro sobre o seu Luiz Gonzaga, utilizando a tecnologia e colocar o próprio Luiz Gonzaga para contar a vida dele pra gente, que é a pegada desse projeto. E aí, como é que é? Tem vários QR Codes aqui, a pessoa acessa e o que é que encontra nesses QR Codes? Esses QR Codes, o que é que a gente fez? Foi um desafio muito grande, porque o que é que a gente queria? Eu pensei nesse livro como se fosse assim, um grande documentário. Tipo assim, a gente começa contando a despedida do seu Luiz Gonzaga, pelo Gonzaguinha, o filho do seu Luiz. E aí, o que é que tem nesse QR Code? Quando você aponta o celular, você escuta a voz do Luiz Gonzaga, né, contando a maravilhosa história dele pra gente. Como é que eu fiz isso? Eu peguei várias entrevistas de rádios, de TV, material inédito da Dominique Dreyfus, que é a principal biógrafa sobre o seu Luiz Gonzaga, deu mais ou menos 50 horas de áudios. Aí o que é que nós fizemos? Transcrevemos isso para texto. Só que quem já viu o seu Luiz Gonzaga falar, sabe que ele começa contando uma história, passa para outra, vai lá para o final e depois começa de novo. Coisa do sertanejo conversar. Aí foi muito desafiador fazer essa montagem sem perder o fio da meada. E seguir uma linha cronológica. E seguir uma linha cronológica. Aí para isso, ficou bem legal, porque eu coloquei ele contando a sua história, trouxe várias matérias de revistas, revista do Rádio, Radiolândia, o Cruzeiro, revista dos anos 40, dos anos 50, na íntegra. Então a gente conseguiu contextualizar a fala de seu Luiz Gonzaga com essas matérias de jornais e revistas. Então ficou um trabalho bem bacana. E você entrevistou muita gente massa, muita gente bacana que conviveu com o Luiz Gonzaga. O que eles te trouxeram, que tu não sabia ainda? Pois é, um outro grande desafio desse projeto foi o seguinte, como eram 110 anos, então 110 matérias de revistas, mais de 110 fotografias e 110 convidados. Então, Elba Ramalho. E a gente brigou muito, porque eu não conseguia cantar naquele tom, era muito alto aquele tom. A gente nunca deu certo o tom, né? Aliás, tom de homem com mulher tem que sempre ajustar, né? E ele queria que eu cantasse daquele tom, e ele não quis saber, ele já gravou e já disse, bota a voz. Seu Luiz, eu não consigo cantar, chora, sanfoninha, chora, sanfoninha, minha dor. Eu não consegui naquela época, eu não conseguiria hoje. E aí ficava no estúdio, canta, Elba, eu quero lá, agudo mesmo, vai, canta. O Raimundo Fagner, Braulio Bessa. Ele que não tinha o hábito, né, da leitura e tal. E depois a gente conversando, ele disse, cara, que legal ter conhecido o seu Luiz Gonzaga, de alguma forma. Eu só conhecia as músicas. Legal. Eu não conhecia Luiz Gonzaga. E ali parecia que eu estava conversando com ele. Edith Celeiro, Tato do Fala Mansa, Renato Teixeira, o Ernesto Palha, que fez um programa maravilhoso, o Globo Repórter, em 84, com o seu Luiz Gonzaga. Então, qual era a pegada desse bate-papo? É o mesmo esquema do livro. Você aponta o celular e joga para uma plataforma digital e você assiste eu conversando com essas pessoas que têm apenas um critério. Ou conviveram com o seu Luiz Gonzaga, ou admiram a obra do Rei do Baião. E são papos assim deliciosos, em torno de 1 hora, em que a gente conseguiu agregar bastante ao projeto do livro. Eu vou pedir para o nosso editor colocar um trechinho de algumas entrevistas dessas, né, para a gente ilustrar melhor para o nosso telespectador. E a primeira entrevista é com o neto do seu Luiz Gonzaga, o Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha, que é cantor, compositor, um menino arretado. E foi bem bacana também essa entrevista com o Daniel. Paulo, você foi para Exu, para pesquisar lá também, para conversar com as pessoas? Menino, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro.
Aconteceu um fato muito inusitado na minha vida, Dani, porque assim, eu fui um menino criado no sertão. O meu pai, ele era do Banco do Brasil, como também é uma função que eu exerço, né? Eu também sou funcionário de carreira do Banco do Brasil. E aí o que aconteceu? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha morado em 5 cidades. Eu nasci em Pinhocão, na Paraíba, morei em Cabaceira, Esperança, Canapi, Monteiro. Aí meu pai chegou em casa falando o seguinte, ó, eu fui transferido de novo. Aí a gente, nossa, de novo, 7 anos, vamos para a 6ª cidade. E ele falou assim, ó, nós vamos morar na cidade do Luiz Gonzaga. Então, o seu Luiz Gonzaga, eu tenho uma memória afetiva muito forte. Na minha infância, nas quadrilhas do colégio, colocando os discos na vitrola, fazendo as playlists da época que a gente passava de LP para fita cassete, vendo na televisão. Então, assim, o ídolo da TV passou a ser vizinho. O que é que aconteceu mais? Ele era cliente do banco, então passou a frequentar a minha casa, chegou a ficar amigo do meu pai, que chegou a comprar um carro dele. Eu tenho um retrato com o seu Luiz Gonzaga. Tá aqui, vamos mostrar aí, tá aqui, ó. Vou pedir pro Tony mostrar aqui. Aqui é Luiz, você e esses outros dois aqui. A minha irmã, Patrícia, e uma amiga de infância, Ariane. Lá em Exu. Lá em Exu. E aí o que aconteceu aí? Exatamente 3 meses depois dessa foto, em agosto de 89, o seu Luiz Gonzaga nos deixou. A Asa Branca voou em 2 de agosto de 89. E aí, o enterro do seu Luiz Gonzaga, o sepultamento, foi uma cerimônia maçônica, né? Uma cerimônia com espadas, todo mundo com a indumentária. E o meu pai, ele era o venerável mestre da loja maçônica de Exu. A última reunião que o seu Luiz Gonzaga participou foi com ele. E aí houve um fato ali que mudou a minha vida, para sempre. Porque meu pai foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado do Gonzaguinha, ao lado do padre Gotardo Lemos e ao lado da Edesuíta Rabelo, viúva de seu Luiz Gonzaga, e a dona Helena também estava embaixo acompanhando o cortejo. E meu pai me entregou uma filmadora, essa filmadora aqui, que aparece aqui nessa foto, e disse assim, Paulo, filma. Então eu filmei o enterro de seu Luiz Gonzaga com 9 anos de idade. Então, pelo fato de estar filmando, eu tive assim, uma imersão de nordestinidade muito grande. Você tem ali cantadores, sanfoneiros, rezadeiras. É como se o Brasil inteiro estivesse naquela... Você tem esse material até hoje? Esse material. Então, aquilo mudou minha vida, porque o meu ídolo, que eu não tinha noção do que era seu Luiz Gonzaga, eu era muito fã, mas assim, acho que até arrepiado falando isso, porque realmente traz uma memória afetiva muito forte. E aí o que aconteceu? Eu passei a colecionar. Então comecei a juntar jornais, revistas, discos, fotografias. Tem materiais aqui nesse livro, de recortes de jornais, que eu recortei quando eu tinha 9 anos de idade. Então é um trabalho de pesquisa de mais de 35 anos. Eu andei esse Brasil inteiro há mais de 30 anos pesquisando, garimpando materiais. Em 2006 eu lancei um site sobre o Luiz Gonzaga. Só para você ter ideia, esse site em 2012, ele teve 7 milhões de acessos. Em 2012, no ano do centenário do seu Luiz Gonzaga. Então, de lá para cá, Dani, a gente vem participando aí de vários projetos relacionados a seu Luiz Gonzaga. Inclusive tem também uma exposição que está rodando o país. Como é que é essa exposição? É em cima desse livro? Sim, eu costumo brincar que a exposição é o livro em pé, porque a gente conseguiu montar essa exposição, o trabalho gráfico do Vladimir Barros, do livro, da cenografia da exposição do Eric. Então a exposição a gente conseguiu dividir em alas, como se fossem os capítulos dos livros, com os QR Codes. Aí eu levo as vestimentas que o seu Luiz Gonzaga, as réplicas que ele usou em vida, gibão, chapéu, perneira, documento do banco original do seu Luiz Gonzaga, retratos, tudo está lá nessa exposição. Atualmente, o último momento foi no Shopping Rio Mar, em Fortaleza, mas nós tivemos em Salvador, Recife e Aracaju, mais de 100 mil visitantes. E é muito interessante a emoção das pessoas na exposição. As histórias que a gente escuta, as memórias afetivas, sensoriais, como o seu Luiz Gonzaga e a sua arte, a sua música, toca diretamente a alma das pessoas. Isso é maravilhoso, é incrível. Encanta todas as gerações, mesmo quem não conviveu, quem não pegou essa época, né? Isso que é super interessante, pessoas de todas as idades. Outro dia eu recebi a mensagem da minha médica, né? Ela falou o seguinte, Paulo, teve um filho de uma paciente minha foi na exposição e começou a gritar, Gonzaga, Gonzaga, um menino de 4 anos de idade. Ele vinha no carrinho, saltou do carrinho, que lindo. Entrou na exposição. E é interessante quando você tem um diálogo com todos os públicos. Outro dia eu recebi uma imagem lá de Exu, de um vaqueiro todo paramentado, o cavalo estava ao lado, ele com o celular apontando para o livro e ouvindo o seu Luiz Gonzaga contar a história. Então assim, isso mexe muito, muito comigo. E é um dos pilares que eu tenho da minha vida, né? Que é
cada vez mais perpetuar a obra do seu Luiz Gonzaga através de trabalhos que a gente vai se envolvendo, andando pelo Brasil afora, fazendo palestras, lançando livro. Interessante. Minha vida é andar por esse país também. Para ver se um dia eu descanso feliz, Um né? dia descanso feliz. Aí você fala que causos do Lua, que causos são esses que você relata no livro? Não, são causas assim, super inusitadas. Ele conta a história do ABC do Sertão, né, quando ele começou a aprender a ler, quando ele criou a música lá junto com o Zé Dantas. Trago os causos do Respeita Januário. Eu costumo dizer Como que... é o caos do Respeito a É quando Januário? ele volta para casa, né, que ele passa 16 anos fora de casa, e aí volta de madrugada, batendo na porta, 16 anos sem ver o pai. Aí o seu Januário olha para ele e fala assim: isso é hora de você chegar em casa, seu cabra. 16 anos que não via. E é interessante, Dani, que o seu Luiz Gonzaga foi o primeiro artista no Brasil a falar durante as canções. E anos depois surgiu o rap, né, essas coisas, mas o primeiro rap do Brasil foi Respeito a Januário, foi o seu Luiz Gonzaga. E ele tinha tanta genialidade assim, de inventar, de descobrir talentos. E foi um desafio muito grande a gente tentar trazer essa genialidade, fazer algo à altura do homenageado. Porque você está aqui com o livro, né, o livro multimídia, mas além do livro, essa publicação, eu acabei não trazendo hoje, mas ele é publicado em uma caixa. Uma caixa que tem um desenho do artesão mestre Aspedito Celeiro e do seu filho Maninho. Então o projeto do seu Aspedito Celeiro permeia todo o projeto gráfico do livro, do Vladimir Barros. A capa, inclusive, né? A capa, lindíssima. Capa, É inclusive. dele. E aí o que vem dentro dessa caixa? Ele vem todas as capas de todos os LPs, do tamanho original, capa e contracapa, capas dos compactos, contrato de show, partitura de asa branca, tudo dentro da caixa. Uma carteira, aí dentro dessa carteira, retrato 3x4, cartão do banco, dinheiro, nós criamos uma cédula comemorativa, 110 Gonzagas. Então, assim, a gente tentou trazer um projeto em que quem adquire esse box, ele é um colecionador também da vida e da obra do seu Luiz Gonzaga. Então, assim, é um trabalho de pesquisa bem completo. Um trabalho riquíssimo, a gente percebe. E assim, ó, e as referências para a gente fazer esse projeto. Eu lembro que na época que a gente estava montando, eu adquiri projetos do mundo inteiro, o livro do Paul McCartney, do Elvis, do Queen, do Ayrton Senna. Eu falei para a nossa equipe lá, para o Ulisses e para o Vlad, né? Eu falei, gente, a gente vai fazer um trabalho muito bonito em relação ao seu Luiz Gonzaga. É muito desafiador, questão de custo, de grana e tal. Mas eu falei, gente, ó, a gente não vai fazer um trabalho igual ao dos Beatles nem do Elvis, não. Nosso desafio é o seguinte, a gente vai fazer um trabalho melhor. Vai fazer uma entrega melhor. E conseguimos fazer um projeto inédito no mundo. Você pode pesquisar em todo lugar, não existe um projeto desse. E aí, você falando aqui também na época que o Luiz Gonzaga se alistou, ele serviu, como é que foi essa época da vida dele? Quando ele saiu de Exu, ali O batalhão tá me chamando. O batalhão tá me chamando, né? No trechinho de uma música. Ele se alistou, inclusive, aqui em Fortaleza. O primeiro local que ele se viu o exército foi no 23º Batalhão De caçadores. Caçadores aqui de Fortaleza, que ele dizia que era a escola do sertanejo, assim, né? Eu vou pro exército, foi onde ele aprendeu praticamente a ler, a questão dos costumes básicos a mesa, e foi durante o exército que ele se disponibilizou a andar esse Brasil inteiro, onde ele já tinha essa característica de ser um andarilho. Então, no exército ele teve no Pará, teve no Piauí, teve no Mato Grosso, interior de Minas Gerais, ficou 9 anos no exército brasileiro. Tem algum relato aqui sobre a vida do seu Luiz que é pouco conhecido? Tem vários. Dá um exemplo. Tem vários. Nesse livro a gente traz muitas histórias quando ele estava no interior de Minas, no exército. Ele conta que teve vários noivados, arrumou várias namoradas. Ele conta quando chegou no Rio de Janeiro, em que tinha uma dificuldade muito grande para, assim, já ali, né, do sotaque nordestino, negro, vindo do sertão. Então, assim, ele foi um desbravador. Com certeza. Ele foi um desbravador. Eu diria que existe um Nordeste antes do seu Luiz Gonzaga e um Nordeste depois do seu Luiz Gonzaga. Eu diria que tem uma música brasileira antes do seu Luiz Gonzaga e uma música brasileira depois do seu Luiz Gonzaga. Só para você ter ideia, essa formação musical do forró, triângulo, a zabumba e a sanfona não existia. Os elementos estavam por aí, né? Já existiam esses instrumentos, que o triângulo, na verdade, era usado em feira, né? Mas o seu Luiz Gonzaga teve essa genialidade de juntar e trazer uma coisa acústica, de montar uma orquestra com sanfona, triângulo e zabumba. Então, assim, ele foi um desbravador e abriu realmente caminhos para todos que vieram depois. Outro dia,
batendo um papo com, eu lembro como fosse hoje, com o Gilberto Gil, no lançamento do disco Fé na Festa. O Gil falou assim: Paulinho, eu não existiria sem Luiz Gonzaga. Eu não existiria sem Luiz Gonzaga. Ele não está falando como artista, não, como gente não, está falando como artista. E uma das características que todas essas pessoas que eu entrevistei, Dani, elas diziam o seguinte: Paulo, o seu Luiz Gonzaga está entre as 5 maiores referências da minha vida. Isso eu ouvi de Odair José, eu ouvi de Renato Teixeira, um dos maiores cantadores do Brasil, né, do interior de São Paulo, que ganhou o mundo, composto de Romaria. Ele falou o seguinte: Paulo, uma vez eu participei de um show com o seu Luiz Gonzaga, no interior de Minas, e eu tinha acabado de apresentar Romaria, e Romaria tinha estourado com a Elis, né, a maior cantora do Brasil, a Elis Regina. E aí, quando eu terminei de me apresentar, o Luiz Gonzaga falou assim para mim: Seu Teixeira, ele me chamava de Seu Teixeira, essa Romaria é a sua asa branca. Aí o Renato falou: ele deve estar me zoando, né? Tipo assim, uma asa branca. Ele falou: Paulo, hoje, 30 anos, 40 anos depois, toda vez que eu canto Romaria, eu lembro de Luiz Gonzaga. Da asa branca dele, né? Da asa branca dele. Que interessante. Paulo, e quem que se interessou pelo livro, como é que faz para adquirir? Esse livro ele pode ser adquirido através das nossas plataformas digitais, o nosso site, luizluagonzaga.com.br, vou repetir, luizluagonzaga.com.br, está na Amazon também, você digita lá Luiz Gonzaga 110 anos, e nas exposições que a gente está andando pelo Brasil. Né? A gente faz um movimento, eu ando o Brasil inteiro fazendo palestras, contando essas histórias, contando os causos, falando um pouquinho da nossa trajetória. A gente está muito feliz com o resultado desse projeto. A gente tinha um receio muito grande. Aliás, eu sempre acreditei muito, mas como os custos envolvidos eram muito altos, a gente dependia da venda do livro para fechar a conta, né? Estamos fechando essas contas todas. Mas, assim, foi um sucesso. A primeira edição foi muito rápido que esgotou. Já estamos indo para a terceira reimpressão e estamos sendo demandados por esse Brasil inteiro. E uma coisa interessante, a gente mapeando, né, para onde o livro ele é comercializado, todos os estados do Brasil, alguém comprou o livro. De norte a sul. De Rondônia, o Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então esse livro está sendo espalhado aí pelo Brasil inteiro e para o exterior. Então estou muito feliz, principalmente pela força e o tamanho do nosso homenageado. E assim, eu tenho uma consciência muito forte, assim, que a causa da nossa cultura nordestina é maior que todos nós. Então, assim, um dos pilares do nosso trabalho é uma causa gonzaguiana. Bacana. A exposição está aqui em Fortaleza. Não pode falar, né? Não, pode ficar à vontade. E daqui segue para onde, Paulo? A gente ainda está negociando. A gente está vendo Cariri, Petrolina, deve ir para o Rio de Janeiro. Então, a gente ainda não... Estamos fechando o cronograma para 2025. Aqui também fala sobre o Luiz Gonzaga pai, como foi essa relação, a vida dele. Fala sobre o Luiz Gonzaga pai. O Luiz Gonzaga teve 2 filhos, né? A Rosinha que continua... Está por aí, lá no Rio de Janeiro, uma grande querida, uma grande amiga, o seu Luiz Gonzaga e da dona Helena. E teve o Gonzaguinha que virou um dos maiores compositores, gênios da música popular brasileira. E nesse livro, especificamente, no último capítulo, eu trago, o capítulo dos anos 80, eu trago essa relação de pai e filho. Nós fizemos, inclusive, um gráfico, que ficou a coisa mais linda do mundo. Aqui, ó, é um gráfico, um infográfico, na verdade, porque ali no começo dos anos 80, houve uma turnê maravilhosa de pai e filho, Gonzaguinha e Gonzagão. Foi um reencontro dos dois, que é a coisa mais linda, assim, 2 gênios em cima do palco, e eles rodaram o Brasil inteiro. E eu quis mostrar aqui nesse projeto a magnitude dessa turnê, dessa turnê que eles fizeram, lotando ginásio, lotando estádios. E essa turnê, inclusive, virou um disco, que aconteceu, inclusive, um fato inédito, que esse LP, Gonzaguinha e Gonzagão, Descansa em Casa, Mora no Mundo, A Vida do Viajante, ele foi lançado na época pelas 2 gravadoras, a EMI do Gonzaguinha e a RCA do seu Luiz Gonzaga. E eu tento desmistificar um pouco e mostrar que essa era uma relação que existia muito amor. Sabe, o Gonzaguinha era apaixonado pelo pai e o pai era apaixonado pelo filho. É lindo. História bonita de se ver, né? Bacana. Paulo, um prazer recebê-lo aqui no Sessão de Leitura. Parabéns pelo trabalho de pesquisa, de escrita. Eu estou encantada, realmente, pelo livro.
Um prazer conhecê-lo. Ô, Dani, também. obrigado, viu? Tudo Muito obrigado. de bom aí com a exposição. Mais sucesso aí no livro. Eu que agradeço. E tem algum projeto novo? Tem vários. Algum que possa já dar algum spoiler? Vou dar um spoiler aqui. A gente está com a nova exposição, que deve ser uma exposição imersiva, bem interessante, mas já para o ano que vem a gente está fazendo o projeto dos 80 anos do Gonzaguinha. Então o Gonzaguinha foi meu primeiro ídolo assim, da infância, né? Eu lembro que em 99 eu era adolescente, quando eu fiz o site do Gonzaguinha. Então ano que vem a gente deve lançar o livro do Gonzaguinha e depois do Dominguinhos também, que aí é mais 3, 4 programas desses pra gente conversar. Pronto, aí lançando, vem pra cá o Sessão de Leitura. Vamos embora. Espaço, tá viu? bom. Obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e você continua acompanhando a programação da TV Câmara Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E respeito Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é mais tinhoso. Vem com ele, ninguém vai, Luiz. Respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. É, o velho macho ninguém vai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Essa é que é a história. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.